Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito boa noite, que prazer, que honra poder estar aqui, sendo um mensageiro de Deus para a tua vida hoje. Deus já falou demais comigo através dessa mensagem, uma mensagem espetacular. Vocês estão também fazendo, na minha igreja nós também estamos fazendo essa série, onde você é resposta. Eu e você somos a resposta de Deus para a nossa geração. Você é a resposta de Deus? Quem aqui é a resposta de Deus? A igreja de Cristo é a resposta de Deus para o mundo. Fora daqui não existe cura, fora daqui não existe transformação, fora daqui não existe nada que as pessoas vão verdadeiramente ter uma transformação. A vida delas pode até melhorar, elas podem até conseguir. Eu lembro da minha vida antes de Cristo. Eu cheguei a ter alguns momentos de alegria, proporcionados por álcool, proporcionados pela promiscuidade, proporcionados pela droga, mas eu só fui viver uma verdadeira felicidade num relacionamento com Jesus. Eu já experimentei tudo que você possa imaginar nessa vida, nada se compara à presença de Jesus. Como o pastor Ed acabou de falar aqui, é preciso a gente vivenciar isso, e não só no momento de culto a Deus. Como o irmão que celebrou aqui a oração e o momento de dízimos e ofertas falou, o culto ele não para, o culto a Deus tem que ser, a nossa vida tem que ser um culto a Deus. E nessa série de mensagens a gente tem aprendido isso, que aonde a gente está, seja num ambiente como esse, onde em comunhão nós podemos cultuar o nosso Deus, seja num ambiente de trabalho, seja num ambiente de estudo, seja num ambiente familiar, nós somos a resposta de Deus para essas pessoas. A gente já viu na primeira mensagem onde estão os Elias dessa geração. Vimos também na segunda mensagem, semana passada, vocês viram? A obediência, que é a chave para se ser a resposta. E hoje nós vamos ver a ousadia para ser boca de Deus. Porque para você ser boca de Deus, precisa ter ousadia. E pensa numa pessoa que eu amo. A hora que eu leio os textos das Escrituras e que eu vejo a ousadia que tinha, foi Elias. Não é? Elias, ele era ousado. Eu chego até a dizer, eu até brinco às vezes quando estou pregando sobre Elias, Elias em alguns momentos ele era até folgado. Porque você imagina aquele momento que ele está no Monte Carmelo, desafiando os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. E ele faz, vamos aí. E eles ficam de manhã, passa o meio-dia, está quase 3 horas da tarde. Ele zomba. Fala, gente, grita mais alto aí, talvez seu Deus esteja dormindo. E eles começam a se cortar, e eles começam a gritar. Aí Elias simplesmente chega, não deu, né? Posso tentar? Ele vai, restaura, detalhe, restaura o altar de adoração a Deus. Pega 12 pedras, cada uma delas representando uma das tribos de Israel. Refaz o altar. Coloca lá o holocausto, o sacrifício. Aí ele, não satisfeito, ele manda cavar uma valeta em volta do altar. E sobre a lenha ele manda despejar água. A gente não tem essa cultura muito de lenha. Lá em casa eu lembro de lenha porque a minha família vem de Minas, então na casa da minha avó tinha fogão de lenha. E eu sei que lenha queimada, lenha molhada não queima. É ou não é? Você sabe disso, né? Lenha, se você molhar a lenha, ela não pega fogo. E por 3 vezes ele manda molhar a lenha, até encher a valeta que tinham cavado em volta de água. E ele clama ao nosso Deus. E o nosso Deus responde com fogo. E todo o povo começa a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que eu e você tenhamos essa ousadia de Elias, para testemunhar, não apenas com palavras, com as nossas atitudes, com a nossa vida. Que as pessoas ao olhar para a minha vida e para as suas, consigam enxergar Jesus. Que a gente consiga transparecer Jesus. Aristóteles, um filósofo grego antigo, diz o seguinte: a coragem, ela é a primeira qualidade humana, porque ela garante todas as outras.
Se não tiver coragem, não adianta você ter o quê? Faltou coragem? Ih, eu tenho até a capacidade, mas faltou coragem. Eu tenho até o recurso, mas faltou coragem. Eu tenho a sabedoria, eu tenho a resposta, mas se faltar coragem para entregar, aí deu ruim. Mark Twain vai dizer que a coragem é a resiliente ao medo. O domínio do medo, não a ausência do medo. Coragem é a resistência. Não é você não ter medo, é você ter a coragem suficiente para enfrentar o medo. Porque é impossível uma pessoa que não tem medo. Medo que eu falo, tem medo que é o correto, não aquele medo de opressão. Aquilo ali não é de Deus ser expulso do nome de Jesus, mas tem um medo que é protetivo. Você, por exemplo, tem medo de altura. Eu estou chegando aqui na pontinha, você já fica agoniado. Fala, ai meu Deus, o pastor vai cair, o pastor vai cair, o pastor vai cair. Eu tenho agonia com criança. Eu vejo uma criança, por exemplo, se eu subir uma criança que não altar, eu vejo a criança ali, eu fico agoniado. Ai meu Deus, vai cair. Aí eu fico andando atrás da criança. Meu filho quase não caiu. E minha filha agora com 6 anos também, porque eu ficava agoniado para proteger. E tem pessoas que cada um tem medo de alguma coisa. Eu tenho medo que foi desde a minha infância. Não sei se você também fez isso, pegou uma agulha e colocou na tomada e tomou aquele bendito, aquele choque. Eu odeio tomar choque. Então eu dificilmente vou mexer com alguma coisa elétrica, porque eu tomei um chocão daquele de ficar grudado e fica. Então eu peguei medo daquilo, mas isso é protetivo, é uma proteção para eu não morrer eletrocutado. Então esse medo é até bom, me protege você para você não morrer. Mas, ok, mas tem medo, você precisa enfrentar. Tem pessoas que têm medo de falar em público. Não é? Muitas pessoas têm medo de pegar um microfone. Eu tinha medo de pegar um microfone, tinha vergonha, era tímido, não sabia falar. Quando Jesus me mandou pregar, quando Jesus me falou para me falar dele para alguém, eu não sabia um versículo da Bíblia. Eu estava indo em direção à igreja, numa avenida, e na minha frente tinha 3 jovens, 2 homens e uma mulher. E eles começam a enrolar um cigarro de maconha. E eu tinha 1 ou 2 semanas que Deus tinha me libertado das drogas. Tinha me libertado das drogas, então eu ficava lá, o Espírito Santo, fala para eles. Aí, ai meu Deus, mas eu vou falar o quê? Eu não lembro um versículo da Bíblia. Eu já o tinha ouvido, mas eu não lembro de cabeça assim. Aí eu criava um pouquinho de coragem, eu ia e chegava perto deles. Aí a coragem ia embora, eu voltava. Aí eu criava um pouquinho de coragem, eu ia e ficava pertinho deles. Aí a coragem passava e eu voltava. E andamos uma grande distância. Daí foi uma 3ª vez, eu criei coragem e falei, pessoal, o rapaz já olhou assim para mim, já ofereceu o cigarro da maconha. Eu falei, não quero isso não. Agora eu estou um negócio melhor. Estou usando um negócio mais doido. Deu, rapaz, sério mesmo? O que é? Falei, você consegue, continue no reto aqui. Quando chegar perto da avenida da Dutra, você olha para a esquerda. Vem sábado à noite, 7h30 e entra lá. Chama Eleve, que é o nome do nosso grupo de jovens. Então você vem aqui, que você vai ver. O cara é mesmo, cara, eu vou vir então. Eu falei, vem. E foi a minha maneira de evangelizar com 2 semanas de convertido. Eu não sabia um versículo da Bíblia, não sabia nem explicar o que eu estava sentindo, o que Jesus estava fazendo na minha vida. Mas eu já fui desafiado a compartilhar isso com alguém. E Deus te dá a oportunidade o tempo todo. Como que a gente faz para a gente perceber e não desperdiçar essas oportunidades? Vamos seguir. Ageu 2,4 diz, coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Zeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. A gente não está mais sozinho. Tem gente que pensa que quando entrega a vida para Jesus, acabou os problemas. Aí que você vai começar a enxergar problemas de verdade. Só que você nunca mais vai estar sozinho. Você nunca mais vai estar desamparado. Eu não parei de ter problemas. O que não tem mais na minha vida é desespero. Porque eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o meu Senhor. Então eu tenho problemas para enfrentar como qualquer outra pessoa. Só que eu não estou sozinho, eu tenho quem contar. E muitas das minhas lutas, muitas das minhas batalhas, quem luta é Deus.
É igual o povo de Israel, eu ia chegar lá, estou lá, me preparei para a batalha, a hora que eu chego na batalha, cadê o inimigo? Deus já tinha resolvido tudo. Fala, obrigado, Senhor. Agradeço e vão para outra batalha. Não tem como separar. E Elias também foi assim, de missão em missão. Elias obedeceu a ordem do Senhor ao se apresentar diante do rei Acabe. A cabeça dele estava a prêmio. Ele já tinha uma sentença de morte sobre a vida dele. Jezabel já tinha exterminado grande parte dos profetas do Senhor. Tinha um pouquinho de profeta escondido ali. E Elias com a cabeça a prêmio. Aí vem a ordem do Senhor para ele ir falar com o rei. Nesse momento tão inusitado, percebemos o agir sobrenatural de Deus, pois os acontecimentos que seguiam fogem do esperado. Acabe procurar Elias para matá-lo. Quando não o encontra, profere uma palavra de intimidação, chamando-o de perturbador. Elias, na ordem natural, deveria ficar intimidado, pois era o rei que estava falando. O rei tinha autoridade para mandar matar ou não. E ele tinha que ficar quieto, tomado por uma ousadia do Espírito Santo, em uma resposta mais provocativa da história da Bíblia proferida. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai o têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para se encontrar comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem a mesa de Jezabel. Pensa na autoridade que esse profeta teve. Porque quando você é boca de Deus, você não recebe apenas a mensagem, você recebe a unção e a autoridade para você ser a boca de Deus. Não é para você sair por aí também dando profetada na turma. Tem muita pessoa que infelizmente tem os seus achismos e pensa que é Deus que está falando. Não, quando é Deus você sabe exatamente que é Deus. E a pessoa que vai ouvir também sabe. Porque nós somos apenas mensageiros. O poder está em Deus. Mas Deus nos dá a autoridade, a unção para ser boca dele, para as pessoas, para anunciar a resposta, para anunciar a solução. Você sabia que Jesus ele é a solução para todos os problemas das pessoas? Seja qualquer que for o problema que a pessoa tem, a solução para esse problema é Jesus. Qualquer que seja, a solução é Jesus. Ousadia não é ter coragem para falar tudo que vem à cabeça. Ousadia é falar o que o Espírito Santo lhe manda falar, e na hora e no local que ele direcionar. Se a gente olhar para Elias, depois disso, você percebe que era algo de Deus naquele momento. Porque logo depois de todo esse acontecimento, Elias ele se esconde numa caverna e pede para Deus matar ele. E muitas vezes na nossa vida isso vai parecer fácil. É muito fácil, depois de você entregar a sua vida para Jesus, depois de você viver esse relacionamento com Jesus, quando a gente nos deparamos com as adversidades da vida, pedir a morte. Sabe por quê? Porque a gente tem a certeza que quando a gente morrer, a gente vai para o céu. Eu tenho certeza que no minuto que eu fechar o meu olho, ou quando eu abrir ele de novo, eu vou estar de cara com Jesus. Olha que muito louco, olha que legal. Você está entendendo? Então, morrer é fácil. Difícil é viver por Deus, viver por Jesus. Deixar Jesus viver através de você. Isso que a gente tem que ter o relacionamento e buscar essa ousadia em Deus para poder cumprir isso. Não é fácil, não é para qualquer pessoa. Você ser salvo não vai te custar nada, porque custou tudo para Jesus. A salvação é graça, é de graça. Mas tornar-se um discípulo de Cristo vai te custar tudo. Tudo que você é, tudo que você tem. Mas eu estou aqui para te dizer que vale a pena. Vale a pena demais ser um discípulo de Jesus. Vamos lá.
Zacarias 4:6, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A ousadia no espírito, em primeiro lugar, ela te leva para um novo nível de autoridade. Se você quiser anotar, completar aí, ela te leva para um novo nível de autoridade. Atos 4:13 diz, vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus. A nossa igreja é uma igreja grande lá em São José dos Campos. Então muitas pessoas podem vir, ficar sentadas no fundo da igreja, nada contra o pessoal do fundo aí, viu, galera? Amo vocês. Mas a pessoa pode ficar sentada no fundo ali um ano inteiro sem ninguém conhecer ela, se ela quiser. Não dá para a gente ter o contato assim com todo mundo, porque é uma igreja grande. Então, várias vezes é comum chegar pessoas lá, aceitarem Jesus, virem à frente, tomar a decisão, receber uma oração, e daqui a pouco ela olha, vê um companheiro de trabalho, fala, cara, você é crente? Você está aqui também? Que as pessoas possam olhar para nós e sem a gente precisar falar nada, que elas consigam enxergar Jesus na nossa vida. Não que a gente é crente, mas que Jesus faz parte da nossa vida. Assim como Pedro e João viram que eram homens comuns e ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A neutralidade ela não é uma opção para nós. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, 2 Coríntios 5:20. Você é um embaixador. O embaixador ele não tem como ficar isento. Ele não tem como estar neutro. O embaixador ele representa um reino. Ele representa o que aquele governante ou aquele rei pensa, expressa. Então eu não sou neutro. Você está entendendo? Eu não posso ser uma pessoa omissa. E muitas vezes o que paralisa a gente é o medo. Esse medo não é comum. Esse medo é do diabo. Isso é um espírito te atormentando. Você precisa repreender em nome de Jesus. Esse medo que te paralisa de fazer as coisas de Deus, não faça acordos com o inimigo. Muitas vezes o inimigo vai falar para você, ó, você fica quietinho na sua aí, faz nada para Jesus, não serve na igreja, fica quietinho aí, porque daí eu paro de te atormentar. Só que você esquece que ele é o pai da mentira. Você pode até parar de servir, pode até parar de fazer as coisas na igreja, mas ele não vai parar de te atormentar. Muito pelo contrário. Uma vez eu estava trabalhando no meu antigo emprego, e eu tinha que sair desse emprego para ir até andando, caminhando, uns 200 metros, 300 metros, para ir até o centro da cidade, para ir almoçar. E todo dia que eu ia, que eu voltava, eu passava por uma casa que cuidava de pessoas especiais. Pessoas com microcefalia, algumas pessoas em cadeira de roda. E aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a passar e olhava aquilo. Um dia eu não aguentei, eu meio que esbravejei assim. Pô, Espírito Santo, você podia mandar alguém aqui pelo menos para ler a Bíblia para esse pessoal. Aí o Espírito Santo, Eu falei, tá bom, entendi. Sou eu, né? Beleza. E eu ia lá e começava a contar lendo os evangelhos, né, contando os milagres de Jesus. Um dia desses, uma mulher que estava numa cadeira de rodas, não sei se ela havia tido um derrame, alguma coisa, ela tinha um lado esquerdo paralisado, e estava na cadeira de rodas. Essa mulher olha dentro do meu olho e fala, eu quero andar. Eu nunca senti tão forte o Espírito Santo em mim. Mas veio na ponta da língua para me falar, em nome de Jesus, levanta e anda. E eu não falei. Não porque eu não acreditava que Jesus podia fazer um milagre. Eu não acreditava que ele podia fazer através de mim. Um ex-drogado, um alcoólatra que tinha problema com promiscuidade, teve a vida toda destruída. Eu não acreditava que Deus podia fazer esse tipo de milagre através da minha pessoa.
E por causa de mim, aquela mulher deixou de receber um milagre de Deus. Por causa do meu medo. Estou contando isso para você com tristeza no coração. Mas eu quero que você seja sábio. Que você aprenda com o meu erro. Pensando quantas pessoas, quantas palavras proféticas foram liberadas do céu para abençoar pessoas e mudar realidades, mas não tiveram efeito pelo simples fato de que não foram proferidas. Faltou ousadia. Nada se conquista no reino de Deus sem fé, sem coragem, sem ousadia. A ousadia, ela é essencial em todas as áreas da nossa vida, para pregar o evangelho. E, gente, está disponível. Você não precisa se preocupar com o que você vai falar, para quem você vai falar. Deus vai te dar. Ora todo dia assim: Senhor, me dá uma pessoa para eu compartilhar do seu amor. É você acabar de orar, Deus te dá uma pessoa para você compartilhar. Seja da sua família, seja do seu trabalho. Você acha que é natural ou que é coincidência as pessoas da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos te procurarem para falar dos problemas? Hein? Você acha que é coincidência? Não. Jesus gera esse magnetismo. E no inconsciente delas, ela sabe que você tem Jesus, que você tem a resposta para o problema dela. Então, quando alguém vier te trazer um problema, ore: Senhor, qual resposta o Senhor quer dar a essa pessoa? O que o Senhor quer fazer por ela? O Senhor quer que eu ore por ela para que ela seja curada? Cada um de vocês, se você tem Jesus na sua vida, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você não precisa vir aqui pedir para o pastor orar para a pessoa ser curada. Não, você pode orar, é o mesmo Espírito Santo que está no pastor, está em você. Você pode orar em nome de Jesus, a pessoa vai ser curada. Eu acho que todo cristão tem que passar por essa experiência de orar para uma pessoa ela ser curada e expulsar um demônio, pelo menos. Todo mundo tem que passar por isso, porque isso é natural. Pensa assim, o sobrenatural, para nós, tem que ser natural. Porque nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. Quando a gente vai para o céu, a gente não vai para o céu, a gente volta para casa. O sobrenatural tem que ser o seu natural. Esse ambiente gostoso, essa presença de Deus que a gente está sentindo, isso tem que ser o seu dia a dia, isso tem que ser a coisa mais comum para você. Você tem que gerar esse ambiente dentro da sua casa. Eu lembro que eu não queria voltar para casa, porque quando eu chegava em casa eu tinha que ficar brigando com a minha esposa, ficar brigando com todo mundo, era mó ruim, eu ficava fazendo de tudo para não voltar para casa. Hoje eu não vejo a hora de voltar para minha família. Eu estou aqui pregando com você, eu vou embora hoje 1h da manhã. Amanhã de manhã eu estou chegando em casa. E eu não vejo a hora de chegar e abraçar minha esposa, abraçar meus filhos. Não vejo a hora. Porque esse mesmo ambiente que eu tenho aqui pregando, eu tenho orando com a minha família. Que isso seja uma realidade na sua vida também, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho. Aonde você estiver, você leva Jesus junto com você. Ser um embaixador de Cristo. Segundo ponto, te leva a responder pelo seu chamado. Atos 1:8 diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Tem um monte de jovens lá na nossa igreja. Pensa numa juventude doida. É a juventude da minha igreja. Você não pode falar de missões, o negócio é doido. Eu vou para a África, eu quero ir para a Ásia, eu quero ir. Nossa, eu quero falar. A primeira pergunta que a gente faz: você já falou de Jesus para a sua família? Você já falou de Jesus para os seus vizinhos? Porque tem um processo. Não é daqui direto para a África. Não. Aqui, ó, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Não posso pular etapas. Depois que eu falo de Jesus para minha família, depois que eu falo de Jesus para meus... Aí eu falo de Jesus aqui na cidade, eu falo de Jesus nas cidades vizinhas e, subsequentemente, eu estou nessa linha. Graças a Deus, Deus está me proporcionando viajar o Brasil inteiro compartilhando essa bênção de ministério do 30 Semanas. Fico com expectativa, ano que vem já vai ter o 30 Semanas aqui na igreja. Ano que vem.
Em nome de Jesus. Nós vamos treinar uma equipe agora nesse segundo semestre. Ano que vem começa. Cada um de nós tem um chamado. Não é só chamado para ser pastor. Tem chamado para tudo. Você tem chamado para ser um bom profissional na sua área de atuação. Para você ser o melhor. E você sendo o melhor na sua área de atuação, você glorifica a Deus. Meu pastor sempre diz isso. A excelência honra aos céus e abençoa as pessoas. Então, tudo que você fizer, seja que você for fazer um almoço na sua casa, faça por amor e faça por Jesus, faça o seu melhor. Porque o seu melhor, a sua excelência, honra a Deus e abençoa as pessoas. E as pessoas vão glorificar a Deus pela sua excelência. Seja o que for que você faça, faça por amor. Não faça as coisas só para ganhar dinheiro. Quem trabalha por dinheiro é mercenário. A gente tem que trabalhar por amor. Amar aquilo que a gente faz. Honrar a empresa que a gente trabalha. Tem que honrar. Porque é aquele lugar que Deus usa para te abençoar, para te dar o seu sustento. E todos nós somos chamados. Pensa assim, você é chamado. Nossa igreja, a gente tem uma premissa. Todo mundo da igreja. Dentro da igreja você é um ministro. Fora da igreja você é um missionário. Todo mundo. Todo mundo. Tem pessoas que só você que vai ter alcance. Tem pessoas que nunca vão entrar numa igreja evangélica. Tem pessoas que a única Bíblia que ela vai ler é a sua vida. A única. A única. Então você tem que entender, eu sou a resposta. Você está com uma responsabilidade, uma honra sobre a sua vida. Ser um discípulo de Jesus. Ser um embaixador do reino de Deus. Está sobre a sua vida. Isso é uma honra. Uma das maiores honrarias que um cidadão pode ter é se tornar um embaixador. Eu represento o meu país em outro lugar. Você é um embaixador de Cristo. Você representa o reino de Deus por onde você anda, por onde você passa. Você tem noção disso, da honra, do privilégio que é? Você tem noção do... É espetacular. É espetacular. Viver o chamado de Deus para a nossa vida sempre passará por ousadas entregas e confrontos. Você sempre vai ser confrontado. Eu faço o que é correto ou eu faço o errado, o jeitinho brasileiro. Honre, sustente a verdade e ela vai te sustentar. Sempre. Vivenciar com ousadia espiritual é uma experiência maravilhosa, mas também é necessária para desejar viver o chamado de Deus. A gente tem que ter ousadia para tudo na nossa vida. Para poder sair da nossa zona de conforto, porque a tendência nossa é estar numa zona de conforto. Conforme a gente vai se estabilizando financeiramente, se estabilizando aqui na igreja ministerialmente, a gente vai entrando em zona de conforto. Você entendeu? Só que a zona de conforto, ela não é um lugar bom. Ela é um lugar que limita. Deus não tem limites, Deus não está aqui, o ministério não está aqui, a igreja não está aqui para te limitar nessas quatro paredes. A igreja não é o prédio, a igreja é você. Você é a igreja. Você está entendendo? Você precisa entender isso e viver dessa maneira, viver de forma ousada e viver de forma responsável. Terceiro ponto, vai te levar a uma vida equilibradamente forte. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando você tiver a ousadia do Espírito Santo e força para falar o que precisa ser dito, não importa o momento e o lugar. Atos 4,8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo. Pensa no primeira pregação de Pedro. Se converteram 3.000 pessoas, quantas pessoas você acha que estava presente? Para converter 3.000. E naquela época não tinha microfone, não. Era no gogó. Tinha que falar alto para todo mundo ouvir. Pensou? Isso que nós somos no auditório com umas 300 pessoas. Imagina a ousadia. E outra, um pescador falando para autoridades. Pensa na ousadia.
Uma pessoa que, teoricamente, acredito eu, era analfabeto. Não, ou se sabia ler, muito pouco. Não era uma pessoa que dedicou a vida para ser instruída. Não. Dedicou a vida para trabalhar. Gente, é impressionante. Todo mundo que olha para mim, todo mundo que me conhece, ninguém fala, nossa, o Cláudio é o cara. Todo mundo que me conhece fala, como Deus é poderoso. Porque se Deus deu jeito nesse cara, Ele dá jeito em qualquer pessoa. Viu, irmão? Tem esperança para você. Se Deus deu jeito em mim, tem jeito para você também. Amém? Mas viveu uma vida equilibrada. Colossenses 4,6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. A gente tem que ter decor. Quando as pessoas chegarem até você e perguntar, a Bíblia diz, qual que é a razão da esperança que há em você? Você tem que saber falar, cara. Você não precisa falar um versículo bíblico. Você entendeu? Você tem que falar o que Jesus está fazendo na sua vida. Quem que aqui tem um testemunho para contar que Deus está agindo na sua vida? Levanta a mão aí. Então a gente tem que falar. Porque ao testemunhar, esse ambiente de milagre é gerado mais uma vez sobre a vida da pessoa. E o milagre ele tem que ser multiplicado sobre a vida das pessoas. Quarto lugar, te leva para uma vida de conquistas com Deus. Então Elias ordenou, prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum deles escapar. E eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Todos eles. Pensa. Romanos 8, 35, 39, que a gente acabou de cantar aqui, o que nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar do amor de Deus, nada, nada. Você não pode desistir quando você estiver passando por um momento de trevas daquilo que Deus te disse na luz. Tem milhares de promessas de Deus para a sua vida na palavra. Quando você estiver passando por alguma provação, você não pode esquecer dessas promessas. Você não pode esquecer que Deus sempre cumpre suas promessas. Não tem uma promessa de Deus, não tem uma palavra de Deus que não se cumpriu. Você não vai ser o primeiro. Fique tranquilo. Se Deus disse, vai cumprir. Receba. Eu fui chamado para ser pastor, eu não era nem convertido. Não era convertido. Eu estava usando droga, usando crack. Minha esposa passava protetor solar nas minhas costas para me sair para a rua, para me usar droga. Um dia eu voltei sobre o efeito de droga, porque onde eu saía pela porta, minha esposa botava um louvor para trocar, ajoelhava e começava a orar pela minha vida. Minha esposa orou 9 anos pela minha vida. 9 anos. Um dia eu cheguei e peguei ela orando. Comecei a rir, zombar dela. E minha esposa sempre foi sábia. Ela sempre foi comedida, ela nunca me confrontou. Vai confrontar um usuário de droga sobre efeito de droga? Então ela ficava quieta, deixava eu falando sozinho. E você fica essa palhaçada aí, vai ficar dando dinheiro para pastor? Você é trouxa. E bati a porta. Deitei na cama. Rapaz, a mulher me mete o pé na porta. Pô! Bota o dedo na minha cara e fala, em nome de Jesus, um dia você ainda vai ser pastor. E através da sua vida, muitas pessoas vão entregar a vida a Jesus. Pensa. Na hora eu ri dela. Hoje é ela que ri de mim. Com Jesus você nunca vai perder. Nunca. Nele nós vamos conquistar, vencer, seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Para concluir, nós, discípulos de Jesus, precisamos ser os perturbadores do pecado, da corrupção, da acomodação, do medo, da mentira. Mas para isso nós precisamos desse espírito de ousadia, e essa ousadia só vem do Espírito Santo para a nossa vida. Precisamos ser sensíveis e dispostos a sermos como Elias,
ousados o suficiente para denunciar e confrontar o pecado, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, ousados para viver o chamado de Deus para a nossa vida. Qual é o seu chamado? É para servir no louvor? Para servir na dança? Oportunidade para servir a igreja te dá, naquilo que você ama fazer. Sabe o que eu amo fazer na igreja? Arrumar cadeira, porque não gera orgulho. Se você serve em ministério linha de frente, como pregando ou cantando, naquele momento você já recebe a sua recompensa ali, porque é um privilégio servir a Deus dessa forma, mas a recompensa é instantânea. Se você serve a Deus nos bastidores, a sua recompensa é no secreto, porque Deus falou: um copo de água fria que você der por amor ao meu nome, não vai deixar de ser recompensado. Então arrumar cadeira é legal, porque eu nunca fui elogiado por arrumar cadeira. Nossa, como você arruma cadeira bonitinho, tudo retinho, né? Mas eu me sinto arrumando cadeira, servindo a Deus, da mesma forma como eu me sinto pregando. Então não importa se você vai varrer um chão, vai lavar um banheiro, vai arrumar uma cadeira, você tem a oportunidade de viver o seu chamado aqui. Viver o seu chamado para Deus, para ajudar alguém, servir alguém. Hebreus 3, 7 e 8 diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. O Espírito Santo lhe dá ousadia para dar a resposta mais importante da sua vida. Diga sim a Jesus e entregue a sua vida para Ele. Eu não posso encerrar essa mensagem sem te dar essa oportunidade que eu tive há 11 anos atrás. Então eu queria que por um instante você fechasse os olhos, baixasse a cabeça, e eu vou fazer uma oração, e eu gostaria que você orasse comigo, bem baixinho ou em pensamento mesmo. Então ore comigo assim: obrigado, Jesus, porque ouvi tua palavra, ouvi o teu direcionamento para a minha vida. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, porque eu sei que o Senhor morreu na cruz para pagar pelos meus pecados. Mas também sei que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e hoje o Senhor vivo está. Então eu te peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, e envie o teu Espírito Santo para habitar no meu coração, para me guiar, para me direcionar, porque hoje eu me entrego a Ti, e Te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador, para que possamos viver esse relacionamento crescente e eterno, em Teu nome, Jesus.